Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, the process is take off. Agora com vinheta, segue aí, olha aí, ó. O óculos do Vitor é o melhor. E tipo os irmãos cara de pau. Olha aí os irmãos cara de pau. Meu amigo, seja bem-vindo ao seu semanal que conta as notícias da semana com muita filosofia, com muito humor, com muito óculos escuros. Até o convidado tá de óculos escuros. Aqui a gente impõe a moda no Brasil, ok? Eu sou a nova Kardashian da moda brasileira. Vem comigo, moleque, eu vou parar um copo d'água na minha bunda. Vou deixar de pezinho assim, você vai ver, moleque. Vem na minha, porque esse aqui é o melhor programa dos últimos tempos, da última semana, como diria o Titãs. E eu sou Silas Lima! Eu sou o Bruno Moreira. Eu sou o Vitor Hugo. E teremos convidado especial, que o nome é... Will Carvalho. Sobe a vinheta! O Morelo. Veja aqui de machinha ali, ó. Então, tá mais parecido com o Disney. Tô brincando. Samba. Meu amigo, muito obrigado. Eu já quero começar esse programa especial mandando abraços especiais. Um abraço é nosso e um abraço é do convidado, como de lei. Isso é uma regra que a gente inventou agora, mas a gente já disse que é de lei, porque quem não ouviu vai achar que a gente faz isso há muito tempo e a gente não faz. Então a primeira coisa que é um abraço pro Rafael Dornelles. Foi o meu consultor hoje sobre bolsa de valores, commodities. Então um beijo, Rafael Dornelles, ouvinte assíduo do podcast. Eu quero ver se ele tá ouvindo ainda, que ele falou que tô ouvindo todo fim de semana. Então, se ele estiver ouvindo, ele vai me retrucar isso aqui, vai me mandar um WhatsApp e dizer, valeu pelo abraço. E aí, eu quero que o nosso convidado, antes de se apresentar, mande um abraço aí, um abraço bem especial que ele tem aí. Pode mandar seu abraço, cara. Mandar um abração pro Thiago Neves. O nosso convidado é advogado e o Thiago Neves deu um prato cheio pra ele essa semana. Seguindo essa onda, eu quero mandar um abraço pro tio João. Essa semana tá caro, né, tio João? Tá difícil, tá caro, né? Tio João ficou enjoado, né? Ficou enjoado agora. Tio João tá cobrando muito por seus serviços. Ele era agricultura familiar, agora ele é do agronegócio. Ele é um agora o agro é pop. Agora ele é usar óculos escuros. Vou até tirar meu óculos escuro, que já deu, né, galera? Já deu. Já deu. Aqui. Próximo, seguimos o jogo. Eu tinha até esquecido, cara. Tava tudo escuro na minha casa. Tava tudo escuro na minha casa, eu não tava entendendo por quê. Seguindo a onda, manda um abraço também pro Camil, né? Pro Camil, se a gente manda um abraço pro tio João, tem que mandar pro Camil, porque senão ele fica magoado. E pra Qualitá, a Qualitá, você já viu, ela invadiu os supermercados, ela faz de tudo, bicho. A Qualitá faz Coca-Cola, a Qualitá faz pão, a Qualitá faz alface. Você tem alface com a marca da Qualitá, mano. Isso é um absurdo, cara. A Qualitá... Mas é que a Qualitá é do mercado, ela é do mercado, não é? Não, eu pô. Não sei de qual. Não. Só se for de todos os mercados. Ela tá em todas. Caramba. Silas, eu descobri aqui que a Qualitá, na verdade, usa o mesmo ingrediente para fazer tudo. Então, tudo é de milho. É tudo de milho. Entendeu? É o arroz de milho, é o alface de milho, é tudo de milho. Se você for ver, tudo feito de milho. Eles têm uma máquina que transforma milho em qualquer coisa. E não é feitiçaria, né? É tecnologia. É só uma brincadeira, não vem a marca que agora a gente é público, não vem a marca processar a gente. Se quiser a gente faz um jabá aqui. Qualidade, pô, produto bom, qualidade, né? ISO 9000 e alguma coisa. Com certeza tem o ISO lá. Meu amigo, seguindo nessa onda, eu quero pedir pra você ir lá nas nossas redes sociais. No Instagram é @piloto_central, no Twitter é @pilotocentral. E no Facebook também, @Piloto Central. Se quiser nos ouvir, chama seus amiguinhos. A gente tá no Spotify, no Deezer. E agora, aponta aí, aqui, ó. Aponta aqui, ó. Aperta o sininho, a gente tá no YouTube. Por quê? Porque a gente trouxe até um convidado youtuber. Não sei se ele gosta do termo, mas ele é um youtuber pra mim, tô nem aí. Meu amigo, aqui, ó, aperta o sininho que a gente também tá no YouTube. E o nosso site é www.pilotocentral.com.br. Lá vai estar os nossos textos, todos os nossos episódios. E se você quiser ir lá, mandar uma mensaginha pra gente, tamo lá, valeu! Muito obrigado. Agora é hora daquele velho popurrí de questões para o nosso convidado. Seja bem-vindo, se apresente, meu querido palmeirense palestrino. Tem palmas? Tem palmas aí? Tem palmas? Vai aparecer.
Quero agradecer o convite de vocês aí, muito bacana a iniciativa, a ideia. Vocês estão na pegada da onda mesmo, podcast é o que há. Aliás, agora a onda mesmo é filmar o podcast, né? Tem um pessoal ganhando dinheiro com isso, meus amigos. Uma galera aí que faz um monte de convidados aí, chama pessoal para fazer podcast, gravando podcast, coloca no YouTube. E diz que a onda no momento tá vindo dos Estados Unidos para cá, e vocês sabem, né? O tio Sam dita as coisas do mercado, né? Se o tio Sam faz, copia que vai dar certo. Copia que vai dar certo. Ela não é Magazine Luiza. Copia que vai dar certo. Diga seu nome para os nossos ouvintes. Meu nome é Will Carvalho, William Carvalho também, mas eu prefiro que me chamem de Will pela parceria e pela intimidade. Eu sou advogado, sou da periferia de São Paulo, moro na BC Paulista, sou crente da comunidade cristã da Zona Leste. E aí, estamos aí. Tem um canal no YouTube, tem um blog, e também sei torcer por time de futebol, gosto de futebol pra caramba. Acho que é isso. Tá bom. Cara, você tem uma frase que eu não esqueço, faz muitos anos que eu ouvi essa frase de você, eu não esqueço, que você dizia que, olha, decorei uma frase sua, caramba, te respeito, cara. Que você falava assim, cara, todo ser humano deve ter uma paixão inexplicável, e a minha é o futebol. Isso aí. E eu ficava, cara, que frase legal, né? Que legal. E nessa de frase, o Silas tem uma frase que eu também nunca me esqueço, né? Ele falou assim para mim um dia, bom dia. E aí eu sempre lembrei. Inclusive eu falo também para as pessoas. Cara, que profundo. Eu fico muito feliz de você compartilhar isso com as pessoas. Olha que legal. Ai, Jesus. E que você replica, eu não sabia que tinha surgido de mim essa frase. Cara, quando eu ouvi, falei, caramba, genial. Vou falar também. Vamos lá, Will, a gente faz aqui um ping-pong, perguntas para saber quem você é. O nosso ouvinte, ele é um ouvinte criterioso, um ouvinte que... Olha aí, tô ouvindo isso aí, hein? Sai daí, eu tô ouvindo aí. Positivamente, isso aí. Então ele quer saber quem você é, porque dependendo de quem você é, ele já nem ouve mais. É assim que funciona hoje em dia. Eles cancelam. Hoje é o cancelamento. O negócio é assim. Não gostei, cancelam, entendeu? Então, Will, a primeira pergunta que a gente sempre faz, cada um vai fazer uma ou duas perguntinhas, é: cocô dia sim, dia não, ou estocar vento? Olha, eu prefiro estocar vento, porque cocô tem que ser 3 vezes ao dia. Caralho! Pensa numa pessoa que come fibra. Pensa numa pessoa que come fibra. Mamão à noite. O segredo é mamão antes de dormir. Mamãozinho com uma granolazinha em cima. De manhã você acorda. A solução para os problemas da humanidade aí, ó. Quem tem prisão de ventre tá aí. O Will, o pombo do piloto central. É isso aí. Cuidado que... Se ele não tiver, se ele não responder no WhatsApp, ele tá cagando. Bruno, seu momento de fazer uma pergunta. Will, só para eu anotar aqui, para eu ticar. Complete a frase. William Carvalho, o advogado que é competente para um... Will Carvalho, o advogado que é competente para... Fica à vontade, cara. Cacildes. Advogado que é competente para Cacildes. Uma referência ao Mussum, tá? Começou bem. Claro. Vitor, seu momento. Aquela pergunta sempre comunista, né? Com um pouco de paixão com a China. Hoje eu vou na paixão do Will agora. Eu vou colocar em xeque em 3 gerações agora. Como palmeirense, eu quero saber. Evair, Valdívia ou Dudu? Eita! E aí? Essa é fácil, pô. Essa é fácil. Evair, facilmente. O Bruno tá ali viajando. O Bruno nem sabe quem foi o Evair. O Bruno tá ali, ó, viajando. O que você vai procurar aí? Will, uma pergunta que é muito importante para mim, uma pergunta... Aí a resposta. Aí, ó. O matador. O batedor de pênaltis. A pergunta que não quer calar para mim, Will. Eu te pergunto, Will. Para você, calcinha preta ou calypso? Mais calcinha preta, mais sofrência. Prefiro calcinha preta. Calcinha preta. Olha, Bruno, segunda rodada. Seu momento. É uma pergunta para academia, tá bom? Todd ou Nescau? Nescau sempre. Nescau sempre. Nossa, já dá pra ver quem ele vota, né? Já dá pra ver quem ele vota. Nossa, é bolsominion.
O Todd, ele bate até no ovo maltine, velho. Pelo amor de Deus, velho. Como você fala isso? Quem escolhe ovo maltine votou no Dória. Pra mim, votou no Dória. Exatamente. Vai lá, Vitor, a última pergunta da rodada, manda brasa. Pô, não sei. O cara escolheu nesse carro, eu fiquei até aqui meio chateado. Fiquei triste. Tá bom, tem uma difícil aqui. O Pô Vai, fechou ou Luxemburgo ou Filipão? Agora é tenso, hein? Agora você mexeu Agora é pesado. tenso. Bom, eu preciso falar com paixões, né? Já que futebol é paixão. Então, a minha outra paixão é a democracia. Então, eu sou por fechou até o fim da vida. Pô, fechou. Luxemburgo, Roger Luxemburgo, tá certo? É isso aí. Ó. É o projeto, é o Pô fechou. Você é projeto. moleque, você é moleque. Você tem que entender o futebol. Futebol é um factoide. É isso aí, meu amigo. Bem-vindo, Will. Sinta super à vontade. Intervenha, fala o que você for. Datavena, querido doutor. Datavena, eu peguei aqui o bingo da advocacia. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu peguei aqui o bingo da advocacia. Datavena, só sei Datavena também. Datavena, tudo é Datavena. Seja bem-vindo, mano. Espero que vocês curtam aí e destrinche. Já tô curtindo demais. Porque a notícia é, segundo dados do site Worldometers, que é o site que a gente usa para trazer os dados referente à Covid-19, o mundo chegou aos 30 milhões de casos. Pasmem, a gripezinha infectou 30 milhões de pessoas, sendo 954 mil mortos no mundo. Os Estados Unidos continua como o país com o maior número de casos globalmente, com mais de 6 milhões, alcançando quase os 7 milhões, 6 milhões e 900 mil casos, com 203 mil mortes. A Índia assumiu o posto de segundo colocado, com 5 milhões de infectados e 85 mil mortos. E o Brasil continua sendo o segundo em número de mortes, 135 mil, mas o terceiro agora em número de infectados. Fazendo o nosso giro, a gente começa falando sobre a situação da África, que a gente tem o costume de falar no nosso podcast, e a África do Sul começa a fazer os preparativos para a reabertura do turismo no país, e a África foi para o descrédito de muita gente, ou para a surpresa de muita gente, e para alegria, para uma alegria imensa para a humanidade, a África foi um dos continentes com o menor índice de mortes e o menor índice de casos, e havia uma grande preocupação, e a África está sendo estudada para entender, além das condições políticas, a gente até citou aqui em outro episódio, que houve uma ação conjunta no continente inteiro de ações em combate contra a Covid, né? A gente falou da União Africana e da OMS Afro, elas agiram em conjunto e estipulou regras para todos os países que foram seguidas, então é um sucesso o combate da África contra a Covid-19, mesmo sendo um continente com muitas crises, com muitas necessidades de infraestrutura, inclusive sanitária. Então, começa uma reabertura no continente para aceitação de turistas e reaquecer aí o mercado do turismo, que de fato foi o mais impactado durante a pandemia. Quando eu passar aqui o panorama, eu vou falar de uma notícia bem engraçada. A Ásia e a Oceania também possuem a doença controlada. Hoje a Oceania, por sinal, foi o continente com menos número de casos, com menor número de casos e de mortes. E eu estava falando do turismo. A Ásia e a Oceania agora, as empresas de aviação, né, as companhias aéreas estão fazendo voos para lugar nenhum, ou seja, sai do aeroporto, sobrevoa o país e volta para o aeroporto, e a Quantum Airlines, que é uma empresa australiana, abriu o primeiro voo dessa categoria, em 17 minutos ele foi sold out, né? Foram vendidos todos os tickets para esse voo, ou seja, o pessoal está querendo voltar para o céu, meu Deus, não importa para onde vai, o luxo de estar num avião, né? Diria o Lula que pôs o pobre no avião lá na Austrália, o pessoal adora avião, é coisa de luxo. A Europa está num medo iminente de uma nova onda, porque os números nas últimas semanas têm aumentado exponencialmente. Inclusive na Inglaterra há uma preocupação crescente, porque o sistema público de saúde da Inglaterra, ao qual o SUS foi baseado, por sinal, tem sofrido uma crescente exponencial de casos, tem dobrado semanalmente o número de casos de Covid no Reino Unido, e há uma preocupação crescente de novo na Europa. Por sinal, eu queria aqui fazer luz a uma informação que é a respeito da segunda onda na França, e eu já abro aqui a rodada para nossos comentários, que na França estão sendo feitas medidas de
de afrouxamento do isolamento. Ó, cara, a gente vai ter ainda o isolamento, mas ele precisa ser mais flexível e mais frouxo, porque e uma das medidas foi mudar a quarentena de 14 para 7 dias. Na França, se você ficar em quarentena, você é obrigado a ficar 7 dias confinado, e o lockdown por completo está completamente descartado, e segundo o Ministério, ou a Secretaria de Saúde do país, uma das razões para isso é a sanidade mental da população. Ou seja, pela primeira vez, o Estado reconhece que é preciso se ponderar a sanidade mental das pessoas no combate ao Covid-19. E surgiu mais um fator, mais um problema, porque a quarentena se estendeu tanto que hoje as pessoas estão ficando com problemas mentais cada vez mais alarmantes e cada vez mais frequentes devido ao isolamento social. Abra a rodada aí, vai lá, Vitão, o que você quer falar? Não, vou fazer assim diferente, porque tem aqui um ambientalista, médico. Vai lá, Bruno, você que é o homem aí, você comentava que a gente tá falando tanto do... Você que gosta de falar, né? Você que gosta de falar de coronavírus, fala o que você gosta, a gente sabe que você quer falar. Não sei porque ele falou ambientalista, né? Porque aqui é uma questão mais sanitária, mas apesar de haver pequenos aspectos ambientais, e eu nem sou ambientalista também. Tá vendo como manja? Apesar de haver pequenos aspectos ambientais, o cara que manja dos pequenos aspectos ambientais da Covid é um ambientalista. Eu inventei isso aqui, cara, inventei. Se você perguntar qual é, você me derruba. Marina, do nada. Ele começou a falar igual a Marina Silva, não é ambientalista. Se liga. Democraticamente. Não, é que assim, quando o Silas me perguntou o que eu tinha para falar desse tópico, que é o tópico fixo aqui do podcast, que é um panorama do Covid-19, eu falei que eu já estou cansado desse tema. E aí eu expliquei, e a questão acho que é essa que eu quero falar, que eu estou cansado do tema Covid-19, não no sentido ruim, de que eu vou negar e vou sair na rua, vou abraçar todo mundo, vou cuspir nos outros. Não é. Cuspir nos outros porque é uma forma eficiente de se passar Covid-19. Tá bom. Sabe que você... Troca salivas. Então, não dessa forma negativa, mas cansado, que eu acho que a boa parte do planeta Terra está cansado das notícias que nos deprimem, né? Esse cenário muito difícil, que é muito difícil, inclusive, de você encontrar uma notícia boa. Então, a gente, quando encontra uma notícia boa, a gente até trata ela de mascote, passa em todos os lugares, a gente quer ficar vendo e revendo. Então, eu tô cansado nesse sentido, sabe? Eu tô, não é calejado assim, eu tô maltratado por essa notícia, por esse cenário todo. E você vê, então, o Bruno, que faz todo sentido quando o governo francês traz a questão mental para a discussão, então, né? Porque se te cansou, imagina... a gente nem tá mais de quarentena de lockdown, né? Apesar de eu quase não sair de casa, mas é porque eu não saio mesmo, até antes da quarentena. A questão é outra. Sem amigos, né? Um cara sem amigos, né? Não tem nada para fazer. Nossa, que dó, cara. Eu fiquei mal agora, mano. Nossa, deu mal dó dele, Vitor. Vamos lá, cara. Vê a live do Bruno Marrone aí, sei lá. A questão é que realmente a sensação que o lockdown ele deixou é muito dura, psicologicamente falando. Você fica preocupado, qualquer coisinha que você sente no seu corpo, você acha que você está com alguma coisa, você fica preocupado com as pessoas que você gosta. Eu ficava acompanhando cada momentozinho o número de infectados para saber como que estava. É uma pressão muito grande. De fato, foi. Bruno, Will e Vitor, fiquem à vontade de falar alguma coisa a respeito. Eu acho que o Vitor tem algumas... Antes de você trazer as informações, o Will quer falar alguma coisa? Porque você vai mudar de assunto, né? Você vai trazer outras notícias, né? Não, pode seguir na mesma. Eu só quero mencionar que os cartórios notariais do Brasil divulgaram um levantamento nunca antes na história desse país se fez tanto inventário e divórcio como em 2020. Olha aí. Caraca. As pessoas não se aguentam, né? Mas
Olha, É. isso aí são os bens que a Covid trouxe, né? Brincadeira, verdade horrorosa. É que eu sou experiente nesse negócio aí, né, meu? Que é, vida de casado é boa, só pede pé de solteiro. É, moleque, aqui é essa Wesley Safadão, né, moleque? Eu tô Mas brincando. também tem uma questão que o número de casamentos vem diminuindo também ao longo dos anos, né? Casar tá virando quase demodê. E com essa separação, eu acho que é um afrouxamento dessa ideia de união que existia também, né? Mas assim, eu acho que é alavancado porque as pessoas confinadas em casa precisam lidar, né? Precisam conversar com seus cônjuges, né? E, e aí fica difícil, né, cara? Porque as pessoas. O mundo hoje nos impele a fugir das nossas questões, né? A Covid nos empurrou a resolvê-las. E aí, cara, divórcio é a solução. Acaba com tudo. Que solução mais. Desculpa pra tudo, né? Você tá falando comigo por quê? Meu, essa pandemia não dá. Tudo que você faz de errado, você fala pandemia também. Virou, né? Virou o problema do mundo, né? Virou a desculpa padrão pro mundo. Ai, Jesus. Vai lá, Vitor. Eu sei que você queria trazer algumas informações Não, apartadas. depois eu trago, mas eu acho que esse assunto que você trouxe talvez seja mais interessante. Porque o que traz à luz esse caso da França? Que talvez outros estados já tenham até, a gente não sabe, porque a França é um horizonte, assim, ele é bastante difundido o que acontece por lá. Traz para o debate público e social a questão questão psicológica, né? Eu acho isso muito legal, porque geralmente quem convive com pessoas, eu acho que todo mundo conhece alguém que sofre por transtornos de ansiedade, depressão e tudo mais, né? Porque é muito latente na nossa sociedade. E trazer isso para o debate público, e mais do que público, que é uma questão porque o que eu tenho a impressão? Que as pessoas que sofrem de transtornos psicológicos, elas trazem isso muito para si. O que eu fiz de errado? Qual que é o meu problema? Por que eu não dou certo? Enfim, coisas desse tipo. Quando a gente não... E quando a gente coloca isso na sociedade, a gente percebe que o ambiente nos transforma. Nos transforma para o bem e para o mal, muitas vezes. E a questão da depressão e dos transtornos ser enfim, tão grande nos dias atuais, não é uma questão pessoal, é uma questão, acho que muito mais do ambiente que a gente se insere. Talvez a gente pode debater isso no ambiente capitalista, competição, também. Agora, na pandemia, a gente tem uma coisa que agrava ainda mais, que é a questão do isolamento. Eu acho que a grande questão que a gente pode refletir sobre que a depressão não é uma questão, me parece, não sou especialista, obviamente, uma questão da individualidade. Acho que a sociedade nos transforma e nos acaba levando para isso, muitos casos. E que acaba sendo até um alívio, obviamente, para as pessoas que se sentem culpadas, enfim, me parece. Tudo no âmbito do imaginário, porque eu não sou especialista. Mas o social nos transforma demais, né, cara? O ambiente que a gente está inserido. Assim, é relevante porque a gente também está no mês, o Setembro Amarelo, né, que levanta a bandeira sobre as questões do suicídio, né, o mês de alerta para essa questão. E tem uma discussão muito boa aí, né, porque a gente está aqui partindo do pressuposto, quando a gente olha para quando você fala que o meio faz a gente adoecer, que as relações podem nos causar doenças, né, e a gente pode cair até para a discussão do que é tóxico ou não, né. Isso, cara, é bem... doenças clínicas, né? Não são dores de sentimentos, frustrações ou decepções, mas elas nos trazem dores físicas, dores que são clínicas, tratadas com remédios, né? Então, isso é muito louco, né, cara? Se pensar nisso, assim, é até difícil de se pensar. Uma conexão meio quase, você fala, cara, como assim uma relação pode me adoecer, né? Como o sentimento pode ferir o meu corpo. É bem louco, né, cara? É bem uma discussão bem profunda. Show? Sim. Quer falar alguma coisa? Alguém? Mais? Não, pode falar. Show? Então partimos pro programa. Vamos lá, que já começamos bem hoje, hein? A notícia é... domingo, 13 de setembro, o PSG, o Paris Saint-Germain, o time do Neymar, de Maria, Verratti. Vamos falar que é a escalação do PSG, só para dar uma esnobada, que a gente conhece futebol, que brincadeira.
do brasileiro. Fala aí, Bruno. Marquinhos. Vê se o Bruno vai falar. Fala aí do goleiro. Só fala a zaga do PSG pra gente. Vai lá, Bruno. É o número 3 aqui, tá pronto para se infiltrar na lateral esquerda. Nesse dia, o PSG, que é o principal time, o time mais rico do campeonato francês, chegou à final da Champions League, o time que contratou o Neymar, pasmem, mais de 200 milhões de dólares pelo Neymar, jogou contra o Olympique de Marseille, que é um time, em tese, inferior, pelo menos de capital financeiro, inferior ao PSG. E o time do Neymar perdeu de 1-0 para o Olympique, e o jogo foi uma guerra. Se você ver os lances do jogo, foi um jogo muito pegado, e o Neymar, por ser muito habilidoso, já chama uma marcação para si, e o Neymar foi muito perseguido durante o jogo, sofreu muitas faltas, e ele ficou o jogo inteiro discutindo com o zagueiro Álvaro González, um zagueiro espanhol. Ao fim do jogo, houve uma confusão generalizada, e o VAR, aquele negócio que o juiz faz assim, ó, é muito legal que o juiz faz assim, ó, o VAR pegou o Neymar agredindo o zagueiro. Na saída do campo, já expulso, uma vez antes, né, durante o jogo, e ao ser expulso, o Neymar alegou e acusou o Álvaro González de racismo. E eu não quero repetir as palavras que o Neymar... Não, eu vou repetir, ele chamou o Neymar de macaco. Acho que a gente tem que saber que isso é racismo, tá? Isso não é uma piada, isso é racismo. E o Neymar acusou o Álvaro González de ter insultado ele, chamando de macaco. Começou-se uma discussão muito grande, porque o zagueiro se pronunciou dizendo que não tinha feito o insulto, e nessa semana a empresa responsável pela transmissão do jogo checou todas as imagens e não captou nenhum insulto racista partindo do jogador Álvaro González em direção ao Neymar, mas captou um suposto insulto homofóbico do Neymar para o Álvaro González. Então a discussão é grande, porque tem o racismo, tem a homofobia, tem a questão da presunção de inocência, a questão de não ignorar o racismo e preservar a vítima, que no caso o Neymar foi, e eu acho que essa discussão leva a muitos caminhos. Eu me permito a começar a discussão trazendo uma ideia do Voltaire, porque eu vi muitas coisas na internet dizendo, mas o Neymar está mentindo, porque o Neymar tem um histórico, o Neymar é amado e odiado. E aí tem muita gente dizendo, se você não concorda, não acredita no Neymar, você é racista, tanto quanto muita gente dizendo que, cara, como eu vou acreditar num cara que já falou mal do Casagrande, já insultou o Casagrande por ter problemas com entorpecentes, com químicos, né, com drogas e tal, ou por N questões que o Neymar já proporcionou, engraçadas, no mínimo engraçadas ou infantis, que por isso que a gente chama de menino Ney. E o Voltaire disse que, e aí eu quero trazer a ideia, porque assim, por mais que se houver, eu não quero acreditar, e não acredito que o Neymar tenha dito algo sem minimamente ter escutado, né? Houve-se uma teoria agora de que o Neymar escutou a palavra mono, e o cara disse bobo. Em espanhol, bobo é tipo idiota, babaca, ou tanto quanto... É que aqui bobo é um xingamento tão besta, né? Chamar alguém de bobo é tão... Meio Caio Ribeiro-iano, né? Meio Caio Ribeiro, né? Bananão, né? Chamar o cara... Cala a boca, o seu bobo. O cara vai virar todo mundo amigo depois disso, né? Vai se abraçar, vai dizer, caramba, cara, não sabia que você gostava tanto de mim. Vai ser assim. O desfecho dessa conversa. E aí levantou-se uma tese de que o Neymar talvez tenha ouvido o mono, que é macaco, mas ele disse bobo, e ficou essa discussão. Eu não quero entrar no mérito se o Neymar está mentindo ou não, eu não quero fazer esse juízo de valor para o raciocínio que eu vou trazer. O Voltaire, quando ele vai discutir a questão da intolerância religiosa na França do século XVII, século XVIII, pré-revolução, ele diz que havia uma tensão entre os religiosos e havia-se muitas mentiras atestando que o fato de alguém ser protestante deveria ser motivo para ele ser morto. Então se inventava muitas fake news já naquela época para condenar essas pessoas, dizendo que eles comiam gente, que eles... das mais diversas. E naquela época não tinha nem
como verificar os fatos, né? Então, naquela época, cara, você falou que alguém comeu o braço da outra e cozinhou, fatiou com cebola, todo mundo acreditava. E o Voltaire dizia que assim, a mentira, no fim das contas, ela não afasta as pessoas da verdade, porque uma vez que a pessoa mente, ela sabe o que é a verdade, e quem descobre a mentira também sabe o que é a verdade. A verdade está próxima, ela está dentro de nós sabemos o que é, mas ela afasta as pessoas das pessoas e das causas. Ou seja, elas nos afastam enquanto gente, e elas também nos tiram da importância que aquela causa tem. Então havia tanta mentira a respeito dos protestantes, que as pessoas que eram boas e neutras, elas se isentavam, cara, nem vou me meter nisso aí, e deixavam passar incólume as atrocidades que se faziam com os protestantes na França do século XVIII. E ele alertava, a gente tem que lutar contra a intolerância, porque a intolerância não deve ser aceita, a intolerância religiosa, no caso do Voltaire, tá? E aí eu queria alertar para isso, porque por mais que você diga assim, mas o Neymar, cara, tá mentindo, vamos supor que amanhã não tenha nenhuma evidência, nenhuma prova que o cara insultou o Neymar de racista. A causa não perde significado, de modo algum, e ela não pode perder, isso não pode ser discurso seu, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Se alguma mulher usar do feminismo para bem próprio, o feminismo não perde valor e não perde sentido, e ele tem muito sentido, tanto quanto a homofobia, tanto quanto o racismo. E era isso que eu queria trazer assim para iniciar a discussão. Não faz nenhum sentido, virou uma onda, né? O Neymar, mais uma vez, o menino Ney, cara, dane-se se o Neymar tá falando a verdade ou não. A causa racista, porque tem uma declaração da Federação Francesa dizendo que não existe racismo no futebol, que é completamente infeliz, se pautando por um caso que ela acha, porque a gente não tem ainda evidência, porque amanhã pode aparecer uma imagem do cara insultando, e é bem provável que apareça, é bem capaz que apareça, e aí você vai falar o quê? Ele quis dizer, e olha o comentário, a Federação Francesa diz que hoje, no futebol francês, quando um negro faz o gol, todo mundo aplaude. É óbvio, ele está numa função de produção, e aí na função de produção, de gerar espetáculo e entretenimento, o negro vira ídolo, mas agora pega nos cargos decisórios estratégicos de uma sociedade. Então, por favor, não venha com esse argumento para cima da gente, porque não faz sentido algum. A causa ainda faz sentido, mesmo que alguém minta a respeito dela. Não se afaste dela, ela ainda faz sentido. O racismo é latente no mundo. No mundo. Vide os últimos anos. Quem não lembra o Daniel Alves comendo a banana porque foi insultado no jogo do Barcelona. Então, no futebol, há inúmeros casos, eu não quero nem citar aqui. O Will, sendo advogado e sendo um amante do futebol, sendo um negro também, o que você tem a dizer, cara? Fica à vontade, seu momento aí. Bom, assim, não é a primeira vez que o Neymar sofre racismo. Em 2016, o Neymar sofreu racismo na entrada de uma partida, assim, estou enganando, no treinamento, uma partida do Barcelona, e o Neymar também sofreu racismo, e daquela vez foi mais explícito, a torcida estava chamando de macaco, imitando o som de macaco quando ele passava, né? Não é a primeira vez. O que eu preciso falar é que o futebol, como um recorte social, não foge dessa estrutura fundante da civilização moderna, digamos assim. O racismo é esse câncer que está alojado nas estruturas da civilização moderna e que garante à Europa, sobretudo, e aos brancos também, a sua hegemonia, o seu lugar primordial, ali, principal sobre todas as outras coisas, né, e etc. E o futebol não escaparia disso, né? Por exemplo, ele fala, a justificativa de quem fala que não tem racismo no futebol é que os grandes jogadores, né, a maioria dos grandes jogadores, o rei do futebol é um homem negro. Ora, como assim não tem racismo no futebol? Né? Mas a gente precisa lembrar que é só o rei do futebol que é um homem negro, porque os grandes dirigentes de futebol do mundo são brancos. Você tem os grandes treinadores do mundo, fazendo um top 5 aqui, não lembro de um negro. Se vocês que gostam de futebol poderiam dizer um negro aí. Grande, não estou dizendo no sentido de que por si só um excelente técnico de futebol, mas eleito, tá? Pelos órgãos reconhecido, FIFA, né? reconhecidos, você vê que não tem negro, etc. Ou seja, o homem negro ele é usado por conta de uma série de fatores que contribuem, obviamente, é um esporte
de alto desempenho físico, né, e uma série de fatores que favorecem o homem negro em contraposição ao homem branco. Mas é só por isso mesmo, fica aí. Fica aí. É a mesma coisa que se faz quando se fala no Brasil, quando quer se dizer do Brasil que não tem racismo no Brasil, quando querem mencionar os grandes grupos de música, pagode, samba, né? Como assim tem racismo no Brasil? Eu adoro ouvir raça negra. Como assim? Né? Os grandes grupos de pagode, os homens que fizeram sucesso nos anos 90, quem eram os grupos que faziam sucesso nos 90? Os de pagode, os negros, Salgadinho, Alexandre Pires, como assim tem racismo, né? Então, assim, Soweto, Soweto, SPC. SPC, é isso aí, Então, assim, moleque. é uma justificativa ridícula. Agora, precisa entender, nós precisamos entender que o racismo, ele não é só um ato esporádico, o racismo é pior do que isso, o racismo é estrutura, é uma estrutura. Então, o negro, ele é útil enquanto é útil, quando ele deixa de ser útil, ele é descartável, né? E na Europa, sobretudo na Europa, o negro vai ser sempre visto como alguém que não é dali, como alguém que foi trazido para ali, como alguém que se não foi trazido, alguém da sua árvore genealógica foi trazido ali para ser mão de obra escrava, para ser mão de obra operária, para ser mão de obra militar e etc. Então, o racismo está nas estruturas do futebol, como está nas estruturas da sociedade, né? E o futebol é só um recorte. O que a gente precisa fazer é produzir e promover uma luta para estipar o racismo do futebol, que o negro, eu me lembro da reportagem do Roger Machado, enquanto treinador do Bahia, falando sobre racismo, ele diz assim, só de eu ter de explicar por que existem poucos técnicos negros no Brasil, cuja maioria é negra, a maioria da população é negra, e cujo esporte, obviamente, né, por uma escala óbvia aí, tem, na sua maioria, negros, e são pouquíssimos técnicos de futebol negros. Por quê? Por que será? Né? Então, e eles diziam, só de eu ter de pontuar e ter de explicar isso, já está mais do que provado que existe racismo. Mais do que provado. Né? Então, pensando aqui no aspecto técnico e legal da coisa, o Neymar vai ser ouvido, o zagueiro será ouvido, os participantes serão ouvidos, o árbitro será ouvido, e a FIFA vai julgar isso aí com rigor necessário. A FIFA até 2019 não tinha tanto rigor com relação ao racismo. Depois, com essa nova presidência da FIFA, eles começaram a lidar de maneira diferente com o racismo, né? É a maneira mais rígida, né? Por exemplo, antigamente, até 2016, 17, 18, era o jogador que praticava racismo pegava ali 5 jogos e não tinha necessariamente uma previsão para a exclusão do clube e do time daquele torneio que está participando. Aí depois veio o caso do jogador Aranha, que vocês devem saber, Tinga também passou por racismo, né? E outros casos de racismo que fizeram com que o time fosse excluído daquele torneio, né? Isso baseado agora, né? Essa novidade, vamos dizer assim, a alteração no código de ética da FIFA foi promovida por conta desses outros casos, né, que você viu como um reflexo. Agora o clube pode ser excluído do torneio, o jogador pode pegar 10 jogos de gancho, o clube pode ser multado e até 100 mil euros, se eu não estou enganado, acho que essa é a quantidade. Ou seja, há um movimento para a punição. Mas eu, como advogado antipunitivista, vou dizer o seguinte para vocês. Como pode um advogado antipunitivista, cara? Isso nunca... Antipunitivista e abolicionista penal. Tem para dizer o seguinte: vai dar. Se a gente não mexer na estrutura, é paliativo, infelizmente. Sempre, né? Mas, Will, quando você fala mexer na estrutura, você quer dizer o quê? Você acha que tem que ter uma cartilha de bons comportamentos para o jogador? Já porque tem, eu não consigo... né? Eu imagino, mas eu não consigo imaginar qual que seja, então, a raiz disso. Porque quando você fala mexer na estrutura, você está falando de onde surge, ou você está falando mexer no todo? De onde surge o racismo? Mexendo no todo. Mexendo no todo. Uhum. E o que significa, então, mexer no todo? Porque eu leio o futebol como um recorte social. Sim. Certo? É um recorte social. Faz parte de uma sociedade, das sociedades. Agora, ele vai sofrer os reflexos de uma sociedade. Assim como com machismo,
no futebol, né? E assim como a homofobia, mencionado pelos... Eu não duvido nada do Neymar ter sido homofóbico, porque o fato dele ser negro, ter sofrido racismo, o racismo que ele negava até pouco tempo atrás, que lamentavelmente é por uma falta de conscientização e consciência que ele negava, agora ele sentiu na pele, né? Mas o fato de ser negro não exime ele e não tira dele, lamentavelmente, a incapacidade de ser homofóbico. Então, assim, é tudo repercussão de uma sociedade, né, que foi construída majoritariamente por homens brancos, héteros e assim sucessivamente. Entendeu? Então, quando eu falo em mexer, é mexer no todo, mexer na raiz das estruturas da sociedade mesmo. Né? É destruir as estruturas do jeito que elas estão. É colocar abaixo e refazer. Como isso vai fazer? Como isso vai se dar? Como a gente pode fazer isso? Aí eu não tenho muito a dizer como. Sim, sim. Porque sabe o que eu acho curioso? Porque quando você falou futebol é um recorte social, eu lembro de vários momentos em que mesmo o esporte, futebol, qualquer outro esporte, situado em uma sociedade completamente corrompida e completamente problemática, o futebol ou qualquer outro esporte, ele é como se abrisse um vácuo para acontecer uma comunhão. Eu sei que teve um jogo de futebol, se eu não me engano, que pausou a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Santos do Né? Pelé. Então, o que me faz pensar que... Segunda Guerra Mundial não, perdão. A guerra, eu acho que no Haiti, alguma coisa assim, né? Mas na A seleção Segunda Guerra brasileira Mundial... de 2002 teve um jogo que parou a guerra no Haiti. A seleção brasileira de 2002. Mas tem um jogo do Santos de Pelé que para alguma guerra. Mas o Pelé não estava na Segunda Guerra Mundial, né? Muito antes, né? Por isso que não faz sentido, né? Enfim, eu sei que na Segunda Guerra Mundial, inclusive o exército do Hitler parou ali por algum motivo, eu não lembro qual que é agora, enfim, eu sei que há cenas dessa forma, há cenas que o esporte proporciona que são desse gênero, o que me faz ficar pensativo com essa questão. O quanto que a sociedade consegue influenciar naquele ambiente do esporte? Porque, por exemplo, se eu gosto de uma pessoa, eu vou jogar com ela aqui na rua, a gente vai jogar futebol, ela está no meu time, eu vou abraçar ele em algum momento, às vezes até, né? A gente faz muitos amigos, assim, no esporte. O esporte, ele força a gente a ter um tipo de relação com as pessoas. Então, o futebol que aqui do Brasil, que é uma sociedade muito machista, os rapazes que são super machistas e homofóbicos se abraçam, se pegam na bunda do outro, se agarra, e tem tudo essas coisas, não tem? Você está falando disso aí, eu estou lembrando do Palmeiras de 93 e 94, que dizem que nos bastidores, dois jogadores proeminentes, assim, que quem gosta de futebol sabe de quem eu estou dizendo, que é o Edmundo e o Evair, que eles não se davam bem, né? O Edmundo tem a característica de ser playboy, né? Bad boy, melhor bad boy a expressão, e o Evair é mais o cara mais centrado, etc, né? Só que os dois jogam no ataque, de certa maneira, quem passa a bola para o Evair fazer gol é o Edmundo, né? Mas mesmo assim, né, foram bicampeões brasileiros, não sei quantos campeões paulistas, campeões do Rio São Paulo. Aconteceu isso na Copa do Mundo também, né? Copa do Mundo. O cara quer falar do título dos Palmeiras aqui, velho. O cara aqui só aqui, mas ele não citou um mundial ali, ó. Não citou um mundial. Quer falar de visão mundial, tem 51, né? Que a gente. 51 é outra coisa, cara. 51 tá é bebida. Mas, ó, assim, só para falar o que o Bruno mencionou, acho que você tá certo, mas também tem aquele negócio que eu ouvi num simpósio de religião que acho que serve para o assunto, quando um palestrante diz assim, ó, como cristãos, a gente abraça católicos, protestantes, pentecostais e neopentecostais. Como protestantes, a gente abraça protestantes reformados e protestantes não sei o quê, batistas na batistas. Como evangélicos, a gente abraça pentecostais, neopentecostais, não sei o quê, não sei o quê. Mas, quando a gente trata de outras religiões, a gente se une, né, ali, todos os cristãos nos unimos para contra-argumentar outras religiões. Ou seja, dentro do nosso ciclo, a gente quebra o pau, entendeu?
Mas quando sai do nosso ciclo, aí, não, aí a gente tá junto, é aquele negócio, é fulano de tal, é um filho da... Mas é nosso filho da... Entendeu? Mas é meu. Sim. Nesse sentido, o esporte pode servir, né? De o exemplo maior, né? Porque ele anula isso, né? Ele é uma das poucas. Você ia falar um pouco disso depois, eu vou deixar o Vitor falar, mas aí a gente pode falar disso também. Ele anula ali, ele gera uma igualdade e ele pode servir de um start, né? De educacional, né? Para uma mudança estrutural. Quer falar? O Vitor ou o Bruno, fiquem à vontade. Quem quiser falar. Eu acredito, só para encerrar esse assunto, não sei se o Vitor vai querer falar dele também, mas eu acredito que sim, o esporte já fez muito isso e talvez ele já quebrou muitos contextos sociais. Só que hoje, esses exemplos que a gente vê de racismo, homofobia extremamente contundentes, me parece que o esporte virou mais uma desculpa para um adversário destruir o outro, que não é a questão do esporte, né? Você precisa do adversário, sem adversário não tem um esporte. Mas hoje, o que a gente vê, pelo menos em alguns jogos de futebol, é uma raiva e um ódio que um adversário tem do outro. Que acabando. Isso sim, para mim, pode ser um recorte social, mostrando que os tempos que a gente vive são tempos extremamente bélicos. Eu ia te falar isso, que coisa interessante você está falando, muito interessante você está falando, porque, por exemplo, eu estou lembrando dos jogos de futebol entre aqueles países, como que é? República Tcheca, sei lá, sabe assim? Os países ali da guerra, os caras estavam... soviéticos, né? Os países soviéticos, estavam quebrando o pau na guerra, mas na hora de jogar futebol, respeito às regras do futebol, respeito mútuo, vamos respeitar aqui, né? Que coisa interessante que você está falando. Aí, hoje... Umas Copa passada teve Iraque e Estados Unidos, que foi um jogo assim também que chamou muita atenção, porque estavam em plena guerra, né? Não sei se foi a Copa 2002 ou 2006. Cara, sabe o que vocês estão falando disso? Eu não sei, eu vejo lapsos disso acontecer, desse discurso que é muito bonito quando a gente vê em Olimpíadas, né? A união dos povos, aquela coisa muito linda e tudo mais. Mas eu não sei, eu tô tentando, quando vocês estão dando exemplos, mas eu vejo que no total isso não acontece. Para mim, o futebol, ainda que ele seja futebol mainstream, tá? Isso que vocês falaram, me parece que acontece muito mais quando a gente joga bola entre a gente, na comunidade, no society, onde for, e a gente tem isso. Eu acho que no futebol mainstream acaba acontecendo muito mais do que o Bruno falou, no geral, tá? É óbvio que a gente tem exemplos isolados e tudo mais, mas me parece que a impressão que eu tenho é que o futebol hoje, ele é muito o que o Will falou, ele é o reflexo da sociedade, mas ele é um reflexo, tipo, retrógrado. Ele tá sempre um passo atrás. E, tipo assim, ele sempre tá tentando discutir mais uma coisa que já, sabe, ele foi despolitizado, como se fosse assim. Então a gente tá falando de NBA, os caras faz, não vamos jogar. A gente tá falando de um esporte super elitista, que é a Fórmula 1, tem o Hamilton lá fazendo frente, o único negro ali fazendo frente, colocando discurso em debate. Só tem branquelo da Suíça lá, e ele fazendo parada na frente. O nome dos caras, Leclerc. O cara mais forte, Leclerc, sei lá. E, tipo assim, o futebol, e ele parece que ele, ainda que ele reflete a sociedade, mas muito mais as mazelas do que os acertos, sabe? No mainstream, principalmente. Eu acho que ele tá sempre um passo atrás. Então a gente vê, isolando agora, voltando, por causa do Neymar. Então a gente vê o caso do Neymar e a gente não vê um cara, tipo, lutando, se solidarizando, tentando fazer algum debate com a instituição, o que a instituição falou, tá falado. A FIFA, ainda que o Will tenha falado que ela tenha cada vez sido mais enérgica, ela é a primeira a isolar o debate político completo. Você não pode fazer qualquer levante político, porque você é punido numa comemoração de gol ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, eu vejo o esporte, sem dúvida, como um processo que ajuda muito na nossa transformação e no diálogo entre pessoas. Mas, e talvez seja isso cada vez meu distanciamento mais, que eu tenho tido, é uma questão pessoal, que eu tenho tido com esse futebol mainstream, sabe? Para mim, aquilo não é o real esporte, ainda que seja onde seja jogado de mais alto nível. Não é a real função do esporte. Para o esporte mais popular do mundo, que é o futebol, eu acho que é muito pouco, ainda que tenha esses exemplos que vocês tenham falado, ele me parece que ainda que ele reflita a sociedade, ele reflete a sociedade 10 anos atrás, ele não evolui no mesmo ritmo. A gente tem jogadores que estão cagando para a sociedade num todo e que é
A gente fala do Neymar, que, puta, que é só para isolar, tantos outros o fazem, como o Messi e Cristiano Ronaldo, que são, para falar dos 3 mais famosos, que não pagam imposto, tá ligado? Eles estão cagando para a sociedade. Então, você está falando aí, o Vitor, eu acho que houve um sequestro, né? Tá? O esporte do povo, né? Não sei se você é corintiano, mas jogar do time do povo é conversa fiada. O esporte Você percebeu o desânimo dele? Eu percebi. Percebi. Por questões pessoais, tô desencantado. Hoje em dia, já a juventude torce pro Real Madrid. Esse desânimo ele quer passar o pano como se fosse uma questão social, mas ele torce pro Corinthians. Ele tá desanimado. Então, assim, eu vejo o que você está falando, e é de fato, mas agora tem também uma questão, né? Quando um garoto cresce e alcança o auge do futebol, começa a ganhar muito dinheiro e se corrompe desse jeito, ele se corrompeu ou ele nunca teve uma formação de base política para entender onde é que ele estava, de onde ele veio? Que não é só, eu nasci na quebrada, minha mãe tinha que trabalhar 3 jornadas, não é só isso, é entender que ele foi a um lugar na sociedade que ele deveria estar lá e só não está ali porque houve um desvio, sabe? Por um outro caminho, que é o futebol, mas a maioria dos que são como eles estão lá. Os amigos da quebrada, a molecada da quebrada ficaram lá. Entendeu? Então, eu acho que não tem essa consciência, né? Porque, por exemplo, você falou agora, que jogador tem consciência política hoje como Sócrates? Para passar um pouco a tua dor aí, mencionar um nome, né? Que jogador? Vocês têm alguém aí para falar? Alguém que... Não, sabe o que é o pior? Eu nem cobro que o jogador seja um ator, um ator político ativo, mas me parece que se perdeu até o senso de solidariedade mesmo nesse futebol mainstream, sabe? Eu não tô cobrando que o cara seja um cientista político. Porra, senso de solidariedade não se perde, mesmo que você seja fudido. Acho que até se talvez cresça quando você venha de uma favela, de uma periferia. E quando chega lá, não sei, são só pensamentos. Parece que. Eu acho que tem alguns problemas aí, né? Porque a gente tem uma percepção da periferia enquanto. Tem muita gente que. Eu acho que é um mal até da esquerda brasileira. Ela vende o pobre como o pobre iluminado. E aí ela se distancia do pobre, porque o pobre no Brasil, ele elegeu o Bolsonaro, por sinal. Eu digo pobre em todas as regiões. Isso é um problema. Então, tem essa romantização. Então, não, a gente tem uma estrutura ainda que carece de uma educação política. Eu concordo com você, Vitor. E concordo até com o Will, né? Porque é um cara que carece de uma formação política, mas eu também fico com essa coisa assim, cara, o cara não precisa dizer se ele votou no Bolsonaro ou não, ou se ele votou no Lula ou no Haddad, mas ele se posiciona um pouco quanto questões humanas, cara. Olha o movimento da NBA, eu tô olhando pro movimento da NBA, uma porrada de jogador na rua, uma porrada de jogador falando do tema, e aqui a gente tem uma certa isenção dos nossos grandes ídolos, do esporte mesmo. Eu não vi uma declaração relevante do Cristiano Ronaldo ou do Messi, tanto quanto a do LeBron, um exemplo. Entendeu? Ou, para não falar o Hamilton, aqui são todos negros, né? Mas as declarações, eu vi o Tom Brady dando uma declaração, um exemplo, e é um cara branquelo, que até voltou no Trump, mas num dos protestos antirracistas, ele aderiu à causa e falou, cara, isso aqui é uma questão humana, não é questão... E eu tô contigo. Eu acho que há um movimento do jogador... E o esporte sendo... O futebol sendo o principal esporte, me incomoda isso também, sabe? De se engajar com questões que são suprapartidárias, né? O racismo tem que ser uma questão suprapartidária, cara. Ele não pode estar atrelado a um partido político. Senão daqui um dia matar um negro vai ser questão de ser de direita ou de esquerda. Isso não faz sentido nenhum, entendeu? Então, eu fico muito incomodado com isso também, cara. Eu não sei se vocês viram essa reportagem, acho a melhor jogadora da WNBA, do esporte feminino, do basquete feminino dos Estados Unidos. Ela abandonou o esporte para advogar causas de negros presos injustamente, no auge da carreira. Você fala, cara, isso é impensável. Impensável olhando para o futebol no global e o futebol brasileiro, né? Parece que a gente tenta pôr o futebol para fora numa caixa apartada, né? E ele não pode ser de modo algum, não pode ser de modo algum. Eu acho que eu tô com vocês, é difícil, mas é um tema difícil, né? Quem não lembra da história do Jesse Owen? Lembra do Jesse Owen? Do negro lá da Olimpíada de Berlim? Eu acho que é essa história, Bruno, que você queria lembrar. Que teve a Olimpíada de Berlim, que foi durante a Segunda Guerra Mundial.
e um negro ganhou de um alemão, né? Ele ganhou no... Não sei se foi corrida, né? Foi numa prova de atletismo, ele ganhou de um alemão e o Hitler ficou, tipo assim, defendia que a raça ariana era maior e vai lá... Essa história é animal, cara. Essa história é incrível, uma das histórias mais bonitas. Eu acho que os outros esportes são mais coletivos nesse sentido, assim, o Vitor. O futebol que parece ser uma caixa apartada. Eu acho que também o futebol americano tem um pouco desse problema também, né? Ele é um pouco conservadorzão, assim, né? Bem difícil de ser tratado. É meio que aqui, a gente só cobra que a gente conhece, né? Eu não cobro golfe, porque eu nem sei o que acontece lá. Eu cobro. Mas é por isso que eu curto. acho que a gente tem que internacionalizar o dominó. A notícia é... essa semana o presidente Jair Bolsonaro vetou uma lei que pedia o perdão para as dívidas tributárias das igrejas. Eu não sei, isso aqui é uma informação que eu não sei se vocês têm, eu de fato agora que eu me atentei. É só para as igrejas cristãs ou para qualquer templo religioso? Eu não sei disso. É qualquer templo religioso, é isso? A igreja católica também. Não, mas eu queria saber das outras religiões. Tudo. Matriz africana, tudo. Tá, ok. E aí ele vetou essa lei parcialmente. E aí, assim, você pode pensar, caramba, o Bolsonaro... é isso aí, eu tô lutando pela causa, sou contra a bancada evangélica. E ele não vetou por isso, tá? Ele, inclusive, foi ao Twitter e disse que ele vetou a lei porque duas cláusulas dessa lei, desse projeto, previa a isenção de imposto para contribuição sobre o lucro líquido. E se ele liberasse isso para as igrejas evangélicas, ele poderia ser enquadrado para as igrejas, ele poderia ser enquadrado em crime de responsabilidade e aí ocorrer um processo de impeachment. Ele deixa isso muito claro. Tanto que ele recomenda ao Congresso que liberem, que recusem o veto do presidente, porque aí ele não vai poder vetar mais, né? Tem aquela lei que ele é impedido de vetar mais de 2 vezes ou uma vez uma lei aprovada pelo Congresso. E aí, as 3 principais questões desse projeto, só para deixar claro, a primeira era a isenção do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, a anistia. Então, ok, a partir de hoje, igrejas não pagam mais imposto sobre lucro líquido. A gente vai discutir sobre isso, porque eu não sabia que igreja tinha fins lucrativos, mas tudo bem. A anistia das multas recebidas por não pagar, ou seja, tem o retrocedente, né? Então já tem multa sendo imposta e aí eles vão ter uma anistia para não pagar e daqui para frente não vão sofrer mais essas multas. E a anistia das multas por não pagamento da contribuição previdenciária, tá? Esse item é bem interessante porque aí o Will pode nos ajudar também, mas eu sei que tem um artigo na Constituição que isenta, né, de contribuição previdenciária a remuneração não, o valor pago aos ministros de uma comunidade. É uma lei, a Lei 8.012 de 1991, o inciso 13, não se considera como remuneração, direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministros de confissão religiosa, membros de instituição consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face de seu mister, olha aí o bingo do direito, mister religioso ou para subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Ok, essa letra aqui, esse conjunto de abobrinhas aqui, de decifragens aqui, de palavras indecifráveis, diz... Parece eu fazendo trabalho para a faculdade. Diz que o salário, o dinheiro dado ao ministro de uma comunidade de fé, ele é isento de tributação previdenciária. Ok? É isso. Esse é o espírito da coisa. Eu quero aqui já passar, porque é para um advogado que fez um TCC sobre o assunto, então ele tem garbo, ele tem gabarito, autoridade e credibilidade para falar do assunto. Esse é o momento, Will Carvalho, Will com Jesus, vai lá. Vamos lá, meu TCC foi sobre Estado laico, tá? Calma aí. O cara Bom, põe na conta. Põe lá, isso aí, tá. Bom, vamos começar pelo seguinte, deixa eu acrescentar uma coisa ao conhecimento de vocês, não é isenção, é imunidade, tá? E tem uma grande diferença de isenção para imunidade. Isenção é fornecida e concedida por lei, e lei que pode tanto permanecer como pode cair a qualquer momento, por uma simples votação. Imunidade é um benefício concedido pela Constituição, e aí, para mudar, é preciso que haja uma emenda constitucional. Bom,
Eu sei que vocês já fizeram algum capítulo aqui sobre alguma reforma, eu não lembro exatamente qual foi que vocês conversaram, mas se eu não estou enganado, vocês falaram sobre como tem que ser votação de emenda constitucional. E, bom, é extremamente complexo, e a nossa Constituição é considerada uma Constituição rígida, porque para mudá-la é necessário passar por todo esse procedimento complexo mesmo, né? Bom, ainda bem, porque se já fizeram o que fizeram, inclusive com a reforma da Previdência, tendo toda essa complexidade, imagina se não fosse tão complexo assim. O INSS já tinha sido entregue nas mãos dos banqueiros há muito tempo, como eles querem fazer, né? Bom, mas voltando aqui sobre a questão da diferença da imunidade para isenção, as religiões, e aqui precisa ficar bem posto, não são as religiões que são imunes de impostos, são os templos religiosos que são imunes de impostos. E aí tudo que é desempenhado dentro do templo, nas cercanias, né, nos arredores do templo religioso, em favor da prática religiosa, está imune de imposto. Aí algumas pessoas se espantam quando descobrem que os carros da Igreja Universal não pagam imposto. Sim, porque, teoricamente, os carros estão a serviço dos ministros para fazerem obras para a religião, de caridade, obra religiosa, etc. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Amém ou não Ou amém? não amém? É isso aí. Inclusive, você que entende disso, Will, como que eu faço para colocar um carro meu no nome da igreja? De uma igreja de outra pessoa. Se você tiver um contato, inclusive. Porque Como que eu faço a minha casa ser um tempo para não pagar IPTU? uma coisa dessa, você que entende que eu queria. Minha casa virar um templo para não pagar IPTU é osso. O cara aceita os Hare Krishnas ali só para não pagar IPTU. É 50 pau o IPTU dele por mês. Porque ele assim, quer tem gente que põe o terço ali no retrovisor, é tipo isso. Não. Mas se eu colocar esse carro é de Jesus, Foi Deus que esse me carro é deu. de Jesus, aí já não paga imposto. foi Deus que me deu. Bom, se for de Jesus, vai ter que pagar o dízimo, né? E aí, o que você prefere? É 10%, é um pouco 10%, maior, hein, irmãozão. imposto aí que é menos de 10%, Bom, mas Parabéns. amém, amém. Sobre o ponto aí das igrejas não pagarem impostos dos templos, é porque tem essa ideia de que a religião, o Brasil, é um povo majoritariamente religioso, e a religião tem uma função social, não é? Que é a função, a função é elementar, né? Não tem uma função econômica, não pisa na economia, ou seja, como vocês estavam brincando agora há pouco, não gera lucro. A igreja tem que ter apenas... me fugiu a palavra agora. Não pode ter lucro, tem que ter liquidez. É isso, essa é a diferença. Tá? A igreja tem que ter liquidez, não ter lucro, mas essa imunidade não alcança algumas tributações que são feitas na fonte, como no imposto de renda, e aí fica nessa discussão, porque para nós, no âmbito das coisas que estão acontecendo do 1 mais 1 são 2, é muito fácil de ficar questionando essas coisas, mas tem coisas mais intrínsecas aí, que para alterar, por exemplo, precisa de uma emenda constitucional, entendeu? Então, o que o presidente faz? O presidente perdoa, assina o perdão, a anistia de contribuições previdenciárias, na verdade, ele não perdoa da CSSL, né, que é a contribuição social, e perdoa das contribuições previdenciárias. Por que ele não perdoa da CSSL? Porque a da CSSL tem amparo na mesma tributação do imposto de renda. Então, ele não é fácil de mexer nisso. Agora, da previdenciária é fácil. Naquilo que o Silas acabou de mencionar, da lei, a simples resposta do seguinte: como assim? Salário de ministro não é remuneração salarial. Logo, não tem que incidir contribuição previdenciária, né? Agora, eu não apoio isso, eu não concordo com isso, é a minha opinião. Acho que tem que haver, sim. Afinal de contas, até esses dias alegava um rombo da Previdência. Afinal de contas, por causa desse rombo da Previdência, de dívidas dos bancos que perdoaram bilhões, nós tivemos uma reforma da Previdência que capou a Previdência e que daqui a 10... O povo não sentiu ainda, mas daqui a 10, 15 anos, o povo vai começar a sentir o que é que fizeram com a Previdência. E aí, quando você chega na igreja, você perdoa contribuições previdenciárias, e depois você vai para Paulista, se vestir de verde, amarelo, azul, branco e vermelho, para protestar contra a reforma da Previdência, contra o Paulo Guedes, contra o neoliberalismo.
entendeu? Ou a gente fica de um lado no todo, ou não dá, né? Porque eu estou falando isso porque tem alguns amigos pastores progressistas de quem eu tenho muita admiração, que apoiaram o presidente na hora dele assinar a anistia às contribuições previdenciárias. Legal, legal. Mas quando o presidente anistia também as dívidas previdenciárias dos bancos? Está entendendo onde eu quero chegar? Está entendendo onde eu quero chegar? Mas qual que é o argumento a favor de quem defende, de fato, a anistia total das dívidas? Existe algum debate, vocês que são, o Silas, o Bruno, que participa mais de comunidades religiosas, existe um debate interno que debate isso? Não, isso é interessante, porque aqui o que a gente desenvolve não é de fato, não deve ser lucro, mas, enfim, existe esse debate interno dentro das igrejas? Tipo assim, não, de fato, a gente não tem que pagar porque o nosso trabalho é, tipo, eu não sei nem como a palavra, mas ele é social e tudo mais. Eu sei que tem um espírito, né? Tem um espírito de que se recobra alguns advogados, o espírito da lei que é um espírito democrático, que nenhuma comunidade ou nenhuma estrutura de fé, vamos dizer assim, um templo ou uma instituição religiosa, deve ser impedida de professar o seu culto por não poder pagar impostos. É meio que o espírito dessa lei. Então é uma proteção à liberdade religiosa. Cara, eu até concordo, porque, por exemplo, você tem padres que fazem votos de pobreza. E ali não tem contribuição alguma, ele está vivendo só de doações, ele não tem nem como contribuir, e no final da vida ele deveria ter um direito a uma previdência comprovado que ele fez esse voto de pobreza. Eu acho que o espírito da lei é válido. E até vou abrir aqui um parênteses, porque eu estava lendo que o Sindicato dos Auditores da Receita dizem que a cobrança não é em cima dos ministros, é em cima dos outros cargos da igreja que são remunerados, tipo, tem um designer da Igreja Universal, que faz as artes da Igreja Universal. Eles estão cobrando a previdência desses cargos, não do pastor. Você viu quem que redigiu essa... Porque não era votação isso. Você viu quem redigiu? É o filho do R.R. Soares. Da onde vem, a gente não espera muita coisa, né? É a mesma coisa do racismo no Brasil. O crime de racismo no Brasil ser enquadrado em injúria racial. Mas quem é que fez a lei? Quem é que diz que é injúria racial e etc? Quem são? Os brancos. Aí não dá, né, meu amigo? É o que o Bruno fala, não tem como legislar em causa própria. Ninguém é bom juiz em causa própria, né? Ninguém é bom juiz em causa própria. Inclusive, é um dos livros que eu vou indicar aqui daqui a pouco sobre isso aí, viu? Show. Spoiler. Aí, ó, o pessoal vai ficar o cara estragou o programa. Puta merda. É brincadeira, é isso que ele fez. Merda, mano. A gente fez todo o preparo antes do bagulho e o cara faz isso. Então, esse é o espírito da lei. Que eu, em última análise, eu não acho ruim. O problema... E assim... Cara, e o trabalho da Receita tem sido efetivo, ela tem pegado os desvios, porque muita gente reclama da falta de fiscalização. A Receita está fiscalizando, encontrando os desvios de finalidade. Um exemplo, o pagamento dos lucros é porque o que os caras estão fazendo, porque tem essa lei que protege o que você dá para os ministros, eles estavam pegando os lucros da empresa, desculpa, é fácil confundir igreja com empresa hoje várias vezes, os lucros da igreja, o lucro líquido, aquilo que deveria gerar liquidez, ou seja, retornar para ser investido dentro da própria comunidade, ou em ações sociais, coisa e tal, e dividindo com os pastores e dando o nome de como esse salário que os ministros devem receber. E a Receita começou a pegar, cara, isso parece muito mais uma divisão de lucros do que um salário, porque um salário é um valor mensal, contínuo e recorrente. Isso aqui tá uma discrepância. Então eles começaram a pegar isso e cobrar as igrejas universais do mundo, né? Assim, do mundo, né? Do Brasil. E aí, cara, é um desvio de finalidade. Você está fazendo, é uma artimanha para um desvio de finalidade, fora as inúmeras suspeitas de lavagem de dinheiro. Então você tem uma fiscalização, cara, e aí você combate um órgão fiscalizador. Olha que você combate a fiscalização do órgão, que está retornando lucros, inclusive, para a própria União, né? Porque você está pegando desvio e retornando isso para a União e para o bem público. O espírito da lei eu concordo, cara. Eu concordo. Não sei o Will se ele concorda, mas eu discordo do veto. A lei como tá, para mim, me satisfaz. É que nessa lógica... Pode falar, Will. Pode falar, desculpa. Não, por favor, Vitor, fala aí. Não, eu só ia comparar rapidamente, porque a gente tem vários facilidades para as ONGs, né? Quando você forma uma ONG, você tem certas facilidades, você não paga todos os impostos, não existe muito, acho, questão do lucros e dividendos. E me parece que a igreja, nesse sentido, ela entra no mesmo... A igreja, enfim, o templo religioso, ele entra nessa mesma linha, né? E ela não tem fins lucrativos. Na verdade, ela tem que pagar.
ela tem que pagar ali quem trabalha, quem contribui diariamente, que seria a liquidez que o Will falou. Mas se a gente... É porque num mundo onde se criam igrejas neopentecostais do estilo universal e tudo mais, a lei não se cumpre igual para todas, né? Quando a gente fala do padre que faz o serviço social ali e tudo mais, me parece muito interessante, mas quando você vê o abrangente e vê de onde vem, que a gente acabou de falar, que é filho do R.R. Soares, ex-discípulo da Universal, acho que ele era um dos primeiros líderes, né, da Universal. Ah, Jesus Cristo. Ele tem algum parentesco com o Edir Macedo, Ele né? é Algum cunhado. parentesco. Então aí, ó, já Tinha não que ser presta, cunhado, tá né? vendo? Cunhado não presta. Ô, mas Bom, isso queria daí falar que o só Victor- um... Fala aí, Will. Só para complementar a Uhum. pergunta do Vitor para o Will, que é um desafio, parece, do direito acompanhar essas dificuldades, porque, como o Vitor falou, tem iniciativas religiosas que são muito interessantes e que, se a pessoa, sei lá, alguém que faz voto de pobreza tiver que contribuir, ela vai ser pobreza negativa, que além de pobre ela vai estar devendo, que é pior. Verdade. Nossa, meu Deus. Você não só tem nada, mas você também deve. Então, só ao mesmo tempo que tem essas iniciativas muito boas, não só de voto de pobreza, mas de ONGs, como o Vitor falou e tal, você tem pessoas que são muito mal intencionadas com essas brechas da lei. O desafio dele seria você criar uma lei que abarca tanto a iniciativa legal quanto que impede a iniciativa ruim. Então, mas aí para mexer nisso é acabar com o capital político de qualquer político. Ainda mais num país que se evangelicaliza numa medida assim assustadora. Né? Mexer nisso é mexer no vespeiro. É muito fácil falar, não tem que mexer tal, tinha que vir um político e mexer. Mas eu quero ver ele mexer e se reeleger. Quer dizer, eu quero ver ele mexer e continuar no mandato, é isso que eu quero ver. Esse é o porém, isso né? daí, isso é a parte ruim. O ideal seria, sei lá, você impedir que uma igreja tenha liquidez ou rentabilidade a partir de, sei lá, 30 mil reais, não sei quanto que pode ser muito para um tempo religioso. Você impedir que passe desse limite. Passou de 30 mil, 50 mil, sei lá quanto que o Templo de Salomão consegue de bilhão. 30 mil Nossa. só? É bilhão com B de Paraná, meu camarada. Ô, camarada, repare bem. Passou de tanto, você começa a tributar. Menos que isso, a igreja tem ali uma movimentação saudável que não vai atrapalhar ninguém. Isso aí chama imposto progressivo, eu concordo com você. Concordo. Aí eu Agora, encontro... de fato, o Bolsonaro não apoiar essa causa é um problemão para ele, né? Porque ele tem um capital político muito grande na igreja evangélica. Muito grande. Pô, igreja evangélica dá audiência, dá voto? Dá? Então, entra na minha casa! Vamos! Entra na minha já que o Silas está vida! falando isso, se a igreja de Salomão quiser patrocinar a gente fala bem. Deus, falamos agora? A fogueira santa de Israel, o Senhor vai abençoar a tua vida. Amém ou não amém? Assista a Record, o Apocalipse do Senhor. Outra coisa, a contraprestação da igreja é muito grande também, gente. E isso não dá para negar. Quem mais ressocializa, quem mais ajuda o Estado a ressocializar hoje é a igreja. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ir num presídio, mas o trabalho que a Igreja Universal... Eu sei que existe uma jogada proselitista ali. Eu sei disso. Né? Existe uma... É um comportamento de máfia mesmo, é um comando organizado mesmo, sabe? É a briga entre o PCC e a Igreja Universal, é quase isso, sabe? São dois comandos, assim, de crime, né? Dentro do presídio. Mas quem leva alívio para essas pessoas dentro do presídio, quem faz um trabalho do caramba dentro dos presídios, na perspectiva do que o Marx dizia quanto me lembra, gente, o que o Marx disse sobre a religião?
O ópio do povo? Isso, nessa perspectiva de que as pessoas consomem esse ópio e tem a dor amenizada, a Universal faz isso muito bem dentro dos presídios. Eu já frequentei presídio, eu sei como é, cara. Sabe, você tá ali naquele lugar frio, sombrio, assustador, que você sabe que é um moedor de gente, e daqui a pouco você ouve uma galera cantando, sabe, numa sala, cantando, e é o povo da Igreja Universal fazendo culto, ou de outra religião. É que eu vejo mais da Universal. A Universal tem um trabalho pesado, entendeu? Então, assim, há uma contraprestação das religiões no sentido de ressocializar. E aí, o nosso argumento aqui fica meio... Mas assim, eu acho que esse argumento vale para as direções dessas comunidades, né? Porque a base dessa comunidade ela é louvável. Eu quanto cristão da periferia, enquanto evangélico da periferia, fui privado de vários comportamentos que me levariam para um caminho social que seria danoso para a minha vida. De fato, isso é verdade. Primeiro, são as cabeças dessas igrejas, que não é o camarada que tem dificuldade de pagar a condução para ir na igreja. A gente está falando desse tipo de gente. E eu sou um cristão, eu sou um evangélico, um crente aqui, estou falando enquanto crente, que sei valorizar esse trabalho de base, porque de fato o quanto as ações sociais que as igrejas promovem, os auxílios que elas dão para os seus membros, né? Mas isso é tudo na base, é um trabalho de base, né? Que eu te digo, o Edir Macedo, a última vez que ele foi no presídio, deixa eu pensar. Quando ele foi preso. Quando ele foi preso. Quando ele foi preso, foi a última que ele foi no presídio. Ele foi preso. Deixa eu só falar uma antes que eu esqueça de um ponto aqui. Tem um aspecto também do seguinte: quando os pastores forem se aposentar, da onde vai sair o dinheiro, sendo que é um sistema contributivo? Você está entendendo a minha matemática? De mim é que não é, porque eu não pago, eu não tenho dinheiro. Deixa eu ver, sobe 2, vem 4. Isso, faz o... Com B de bananada? Com eu não sou registrado, não, de mim que não é. Eu não sou registrado e não tenho dinheiro para pagar uma previdência privada. Então de mim que não é, meu amigo. Cara, se for depender de mim, eles estão... privada do Santander, Unibank, é melhor para você. Vai ver. 8 milhões? 8 milhões? 8 milhões para... Rendeu 8 milhões para Ana Paula Arósio. Em 15 segundos rendeu 8 milhões. Era maior que a Betina, que demorou um ano, um mês. Começa a ver vídeo da Betina, você vai ficar milionário. Você é meio bobo, hein, Bruno? Caramba. Ai. A última notícia do dia. O caos na cesta básica, diria Rômulo Mendonça. Sua sirigaita! Quem tá assistindo as finais da NBA, o Rômulo Mendonça é muito bom, né? Essa sirigaita do arroz, o tio João! Tio João ladrão roubou meu coração. O arroz está caríssimo. O quilo do arroz está batendo cerca de 7, 8 reais, 9 reais em alguns lugares. E 9 reais não, mas chega a bater 7 a 8 reais em alguns lugares, que fez os 5 quilos, aquele pacote de 5 quilos de arroz, pasme que aquele pacote não é de 1 quilo, que a gente acha que todo pacote de alguma coisa é 1 quilo. Aquele é 5, ele é grandão. Ele tá custando, chega a 47 reais em algumas regiões do país. E os 5 principais motivos para esse aumento são mais ou menos, eu enumerei aqui 5 motivos principais para isso, só para dar um briefing da notícia, que é de fato uma produção menor no país. A área plantada de arroz no Brasil diminuiu 58% nos últimos anos, se eu não me engano, nos últimos 5 anos teve uma redução de 58%. Também o maior consumo, então você tem uma produção menor e o maior consumo na pandemia, diz que nos meses da pandemia até hoje, o consumo de arroz no Brasil subiu cerca de 3 vezes mais, subiu 3 vezes mais. Isso é uma análise de uma empresa chamada Safra e Mercado, que faz análises de agronegócio. Os estoques baixos, porque o governo desde 2010 desistiu de fazer estoques públicos para o arroz, porque as safras eram sempre muito produtivas e era um produto que não tinha escassez no mercado. Então o governo decidiu desde 2010 a não ter estoques de arroz, e eu vou explicar o porquê disso, porque quando geralmente em commodities ou preços ou produtos que interferem diretamente na cesta básica, o governo faz um estoque para ele controlar as altas de preço, porque por serem commodities, o que é uma commodity? É matéria-prima, é aquele produto que ele não tem interferência industrial, ele é vendido praticamente com a mesma qualidade por todas as empresas. Então esse valor não pode ser gerido pela produção, pela qualidade da produção dele, mas sim pela oferta de mercado, oferta e demanda. Então eles são valores definidos em bolsa, por exemplo.
pasmem, o arroz é definido pela Bolsa de Valores. Eu posso comprar lá uma commodity do arroz na Bolsa de Valores. E aí, o governo, essa lei de oferta e demanda, com estoque baixo, muita gente mais consumindo, fez o preço aumentar. Lembra da oferta e demanda lá? A alta do dólar interferiu diretamente, porque o que faz a alta do dólar? Ela incentiva você a vender para fora, porque você vai ganhar mais. Então, você tem uma evasão do commodity do país. E o último motivo, assim, que os economistas têm dito, é o baixo incentivo no campo. Ou seja, há poucos incentivos do governo para o agronegócio, principalmente para o agronegócio de commodities no Brasil. Tanto que a soja, outras commodities, o milho, tem sofrido também uma alta nos seus preços. Aqui dei um panorama do porquê isso. Agora a gente tem que discutir aqui algumas coisas, né? Porque o preço do arroz interfere diretamente na vida cotidiana das pessoas do Brasil. No geral, tá? Não vou dizer que só os mais pobres, não. Porque a gente come muito arroz. Eu vou aqui na padaria do lado e peço um bife à parmegiana com pouco arroz. O maluco põe uma cumbuca de arroz que é para 12 nego. E eu falo, cara, é pouco arroz. Ele falou, isso aqui é o pouco. A porção maior é para 24, entendeu? Então, é um alimento muito importante na alimentação do mundo, né? O mundo todo consome muito arroz e o Brasil, o arroz e feijão, é um clássico da culinária brasileira. Então, Bruno, fala aí, eu acho que você ia falar alguma coisa do consumo e trazer a coisa da alimentação, acho que é uma boa discussão para se trazer, e depois a gente vai também trazer ali para a coisa do mercado, que é padrão, né? E também eu quero já iniciar aqui passando aquela receitinha para fazer render o arroz. Né? Vai lá, ele é a nossa palmeirinha, né? Que é ralar uma cenourinha, você ralou uma cenourinha, ele já vai ralar 1 ou 2 cenouras. No finalzinho do arroz, quando a água estiver quase acabando, você joga a cenoura ralada, fecha a tampa, vai dar uma leve cozinhada na sua cenoura, vai ficar um arroz com mais sabor, um arroz com mais volume, e você vai aproveitar com a sua família. E vai ficar laranja. Vai ficar laranja. Ele vai parecer um... Porque o preço da cenoura não aumentou. Ele vai parecer um Cheetos de queijo, mas tá tudo certo. Coloração do Cheetos de queijo, mas tá tudo certo. Vai lá. Uma curiosidade de tudo isso é que, ao mesmo tempo que o arroz ele subiu muito o preço, ele é um dos ingredientes mais utilizados no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem aquela receita que você encontra no Brasil inteiro, que é arroz com feijão. É no Brasil inteiro, de fato. Tem receitas que você encontra mais no sul, mais no norte e tal. Mas o arroz com feijão é onde você chegar, você vai encontrar. Não tem como errar. Então o brasileiro consome muito arroz. E o arroz é mais barato que o feijão, então mais arroz que feijão, né? Tá aí a padaria que o Silas vai, que coloca um pouquinho de feijão e aquela lapada de arroz. Posso falar uma coisa? Vai. Quando eu era estagiário na Líbero Badaró, tinha falando de feijão ser inferior, né, a quantidade de arroz, há muito tempo atrás, tem uma vielinha que dá ali no Centro Cultural Banco do Brasil, da Líbero Badaró para o Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, para quem não é de São Paulo, ali na região central de São Paulo. Hey, my friends, you need pay attention on this question, please. Ok? É só pro pessoal da Irlanda, do Canadá. Isso aí. Mas é próximo da Estação São Bento, que liga ao final do mundo, porque é São Bento que faz essas coisas, né? São Bento tem essa capacidade. Station. Isso. É só, eu tô fazendo a tradução simultânea, desculpa. Isso aí. E tinha um lugar chamado Leiteria, que a gente comia um PF lá, como estagiário, e uma das coisas que sempre me encantou lá, que eu faria voltar, é que o cozinheiro era uma bancada assim, que você sentava em volta da bancada, né? E tinha cozinha, aí você sentava na bancada, fazia um U. E o cozinheiro, quando pegava o prato da cozinha, ele metia o dedão dele com a unha dentro do feijão. Meio dedo dentro. Bastante feijão e pouco arroz. Sabe aquele feijão encharcando o prato? O feijão mais gostoso que eu já comi na minha vida. Dizem que é porque debaixo da unha tinha uma explosão de sabores. Tem! É pimenta do reino, salzinho e um tempero baiano aqui, aquele cara. E depois, se ele não der a lambida, não tem o mesmo sabor. Ele tira e dá aquela lambida. Ele me traz a cumbuca. Ele, tirou de novo. Inclusive, ali nessa região da São Bento, ali na Álvares Penteado, eu trabalhei ali, foi meu primeiro emprego também. E lá tinha o ponto 13, não sei se você conhece ou já foi. Você chega lá e você vai pedir a comida. Quem já conhece falava assim, ô garçom, o meu prato é limpo, viu?
porque já vinha aquele tratamento diferenciado. Você me traz o limpo hoje? Hoje eu quero limpo. E uma vez eu fui com um amigo lá, e aí eu falei pro garçom, meu prato é limpo. Meu amigo riu achando que era piada. Quando o garçom chegou com 2 PFs iguais, o garçom perguntou: desculpa, o prato limpo é de quem? Meu amigo não acreditou. Ai, caramba. Aí eu comentei, eu falei para você, aqui se você quer o prato limpo, você tem que pedir, porque dá um custo a mais aquela limpezinha. E ele limpa com saliva, dá a cuspidela e dá. Aquela ali. Ai, Então, caramba. para relembrar esses momentos, que é aquele momento que o assalariado, primeiro emprego, tem que comer do mais barato mesmo, comprar com VRzão. Quando você não troca o VR por dinheiro, né? Bruno, isso aí é legal, cara. Temos um advogado aqui, cara. Você não pode falar isso aqui ao vivo, cara. Mas Ninguém faz isso aqui, não, cara. Vai. No Brasil, o negócio tem uma coisa que é um paradoxo para a lei que acontece no Brasil, que é quando o bagulho é louco. Entendeu? Aí é difícil a lei apreender. Sabe quando você tem que vender o seu VR para dólar americano, para converter e você já sai ganhando. Para comprar arroz, investimento, moleque. Estoca arroz hoje para você ver. Vai dar mais que as ações da Magazine Luiza. Vai lá. Mas, enfim, o que eu queria dizer é uma curiosidade que o arroz é um dos alimentos mais consumidos no Brasil. E uma pesquisa da Embrapa de 2016 fez uma pesquisa tentando entender o alimento mais consumido e o alimento que é mais descartado, o alimento pronto, né? E o arroz é o alimento mais descartado do Brasil. O arroz, junto com o feijão e o frango, eles somam 30% de todo alimento, de todo gênero de alimento descartado no Brasil. Então é muito curioso como a gente descartou tanto arroz, que eu tenho certeza que como o arroz é jogado tão comum, o arroz ser jogado fora, que você deve ter a cena de, sei lá, uma mãe, uma avó, até você, aquele tiozinho que não aguentou, aquele tiozinho magrinho que encheu o prato, não aguentou comer, jogando o restinho de arroz fora. É muito comum essa cena na família brasileira. E é curioso, porque hoje, aquele arroz que a gente jogou fora, todo mundo gostaria de ter, né? Porque ele é base da dieta. O tanto que o nome do tio João vai deixar de ser tio João e vai ser John agora. É outro nível, né? Você é tio Gold Dória, John. Uncle John. Uncle John. Uncle John Gold. Gold é um John. produto gourmet, o arroz agora é um produto gourmet. Cara, vai vender no Fazano agora o arroz. Cara, a minha grande questão, e assim, é bem simples, cara. O quanto a lógica de mercado interfere. Essa lógica de mercado, ela solta, ela pode ser extremamente danosa para as pessoas que mais precisam. Ela não protege de modo algum aquele que mais precisa. A gente não tem mecanismos para que quando o mercado interfira diretamente na cesta básica, ou seja, saca só, meu amigo, saca só. A cesta básica deixou de ser R$40 para virar 70, porque o arroz aumentou R$30. A gente tinha que ter um mecanismo para que essa baixa renda, esse básico não fosse afetado, e a gente não pensa nisso. Essa foi, inclusive, a nossa discussão lá na Previdência. A gente concordava que uma Previdência, uma reforma da Previdência serviria muito bem aos mais afortunados desse país. Ela não me afetaria, eu tenho condições de pagar minha Previdência e pagar tranquilamente, mas ela desoneraria as pessoas mais pobres desse país. E a gente nunca pensa em medidas que preservem as pessoas mais pobres desse país. Essa é a minha grande questão só, sabe? Eu tenho problemas com isso, quando a gente não preserva. Eu não tenho problema com o mercado, eu só acho que a gente tem que humanizar o mercado, porque ele não pode ficar sozinho e gerar ônus para as pessoas que mais sofrem. Isso tem que ser preservado. Na minha ótica, eu acho que é um jeito de discutir o mundo a partir disso, entendeu? É o que eu queria trazer, porque eu acho que também é o que o Vitor vai nessa linha também, né, Vitor? Sim. Não, faz todo sentido. A gente está falando de um bem que todos nós consumimos, o produto talvez mais comum na culinária brasileira, que está submetido às leis de mercado. Como você mesmo falou, como o dólar está mais caro, compensa para o produtor do agronegócio, essencialmente, exportado, que vender para o mercado interno. Você falou que o Brasil não está fazendo estoque, mais do que não fazendo estoque, a empresa chama Conab, que é a Companhia de Abastecimento.
eles dizimaram, né? Eles fecharam vários galpões que seriam fundamentais para estocar esse arroz hoje e a gente não sofrer tanto com aumento dentro do período de entre-safra, porque ninguém está discutindo que não há um período de entre-safra onde a produção seja menor e tudo mais. Existe. Só que o movimento que o governo fez ou deixou de fazer diz muito para onde a gente está indo. Quando você fala, Silas, que o arroz afeta a todos, de fato ele afeta todo mundo come arroz, mas ele afeta diferente, quem é o rico, porque ele subiu igualmente, mas a minha condição de compra é diferente do Ike Batista, como é diferente do cara que mora no fundão, que não tem condição. Para ele, provavelmente subiu hoje, 30% da renda dele. Para mim, sei lá, subiu 5%. Para o Ike Batista subiu 0,1%. Então, mas o Ike Batista não é um bom exemplo, viu, Vitor? Acho que ele tá meio mal. Outro milionário aí. Né? As condições de compra são diferentes. A gente está falando do aumento do arroz, mas o aumento de alimentos subiu 9%, segundo o IBGE. Só para a gente ver para onde a gente está indo, não sei se vocês viram quanto que vai ser o aumento do salário mínimo. Vai ser ridículo. Então, a gente está falando de um aumento brutal da cesta básica, aumento do salário mínimo baixíssimo, desemprego deve explodir muito. A gente está indo por caminhos muito tenebrosos, só para a gente ficar atento. Sobre essa questão, também queria chamar a atenção de como é organizado. Eu li um pouco sobre hoje, de como é organizado essa questão da produção de alimentos no Brasil, né? Eu cheguei a alguns dados muito interessantes. O agronegócio, o agro-pop, como diz a Globo, ele não é responsável de nenhuma forma por alimentar nós brasileiros, para servir comida a nós. Ele produz, como o Silas falou, essencialmente commodities para exportação ou para alimentar gado, enfim, exportar. Esse é o mote principal. Porém, o arroz, infelizmente, ele faz parte de uma commodity e ele entra, mas não essencialmente para alimentação. Quem carrega a alimentação hoje do Brasil nas costas e produz tudo que o Bruno gosta de falar bastante, todos os produtos brasileiros, de fato, mandioca, batata e tudo mais, e diversifica o solo, é a agricultura familiar. Esses caras não estão preocupados com alimento. Obviamente, a gente pode discutir a importância do agronegócio para o lucro brasileiro, ou para um país que resolveu não se industrializar e usar suas áreas para plantio e exportar. Essa é uma escolha brasileira dos últimos anos. Só que a gente tem que lidar com as mazelas dela, porque além do agronegócio não produzir alimento essencial para nós brasileiros, ele necessita, como a gente sabe, a gente não precisa entrar, mas a gente já falou das queimadas, ele necessita de um vasto espaço para cultivar esse alimento. Ele degrada o solo, porque quando você produz um tipo de alimento só, você não enriquece o solo, diferente da agricultura familiar, que produz batata, mandioca, cenoura e tudo mais. Isso enriquece o solo se torna cultivável para o ano inteiro. Então, a gente acho que suscita um debate, essa questão do arroz, de como a gente quer se desenvolver como sociedade. A gente não tem nenhuma política para abastecimento interno. E eu já vi gente falando nessas discussões que qualquer política nesse sentido a gente tem que estocar para, pelo menos, alimentar o mercado interno para depois exportar. Mas peraí, isso aí é comunismo. A gente tem que... É a lei do mercado. Vai para Cuba, vai para Cuba! Quem ofertar mais leva. Gente, a gente está falando de alimento. A gente está falando de um aplicativo que eu desenvolvi aqui, não. Que eu fiz para ganhar dinheiro. E beleza, fica à vontade. A gente está falando de comida, tá ligado? É muito louco. Ô, Vitor, mas acho que tem uma questão importante, que é de fato, o Brasil é um país muito numeroso no sentido de número de pessoas mesmo. Você precisa de muito espaço para alimentar. Até porque, se a gente fizesse igual outros países que não tem tanto espaço, como, sei lá, a França... e muitos países da Europa, que lá, por eles não terem espaço, eles só compram carne de outros países, principalmente do Brasil, né? Por isso que lá até é um pouco alto o preço da carne. Mas eles precisam de alimento, então eles têm que comprar. Se a gente não produzir isso aqui, a gente teria que comprar. De qualquer forma, esse montante de área destinada à produção do agronegócio, ela até serve alimentação. O problema maior não é nem tanto a monocultura, porque a monocultura, como você falou, que acaba com nutrientes do solo, você consegue injetar
nitrogênio e tal. Isso faz um pouco mal para o meio ambiente, porque o nitrogênio é extraído do petróleo, por exemplo, para você. Mas vai dar para plantar ali de novo. Eu acho que o maior problema é que, mesmo produzindo tanto, mesmo com uma produção enorme que o agronegócio consegue, e que vários pedacinhos de agricultura familiar até conseguem, mas, por exemplo, o que eles chamam de cinturão, que é às vezes um estado que produz só uma coisa, gera muito, como São Paulo, que é o estado de São Paulo que produz banana quase para o Brasil inteiro. Você tem muito alimento. A questão é que mesmo com muito alimento, mesmo com tudo isso gerando muito dinheiro, tem gente que passa fome ainda. Se é tão importante assim, a gente vai usar de nitrogênio no solo, a gente vai desmatar um monte de coisa aqui para ter espaço para plantação, mas vai matar a fome de todo mundo? É uma discussão que você vai... Ainda os pesos, eles talvez não sejam iguais, mas a balança fica ali confusa, né? A questão é que ainda as pessoas passam fome, né? Isso que me deixa abismado. Para complementar, a gente encerrar, até essa semana o IBGE anunciou um aumento de 3 milhões do número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no Brasil nos últimos 5 anos. Ou então a gente retrocedeu, né? A gente estava quase eliminando a fome no Brasil, a gente teve um incremento de 3 milhões. Will, dê seu comentário final a respeito desse tema e já faz aí, você como convidado tem direito a indicar um livro, faz suas considerações finais, fale do tema se quiser e já faz sua consideração final, indica seu livro e vai pra galera, porque aqui, meu Deus, né? Tá no mudo. Tá Essa mudo. hora que você, né, tira, né? Problema assim, perdão, telespectador, é o problema. Voltei. É o bingo da quarentena. Bom, não tem muito o que acrescentar o que vocês falaram, é isso aí mesmo. Eu só ia dizer o seguinte, vai ficar caro para ir em rodízio de japa agora, hein? É verdade. Tem arroz para dedéu lá, hein? E eles não vão substituir por salmão, porque salmão é mais caro? Não sei. Agora ainda será? A gente vai comer uns temakis com cuscuz, você vai ver, vai ser uns bagulho assim. Temaki de mandioca. De macaxeira. Já deve ter, o que o brasileiro faz aí com hot dog e pizza, já deve ter. Tem sushi de goiabada com queijo em Minas. Bom, eu só quero agradecer aí pelo convite, foi muito bacana participar, show de bola a ideia. Eu não vou fazer propaganda, porque não cabe aqui fazer propaganda, mas depois eu mando para vocês em off. O podcast está fazendo muito sucesso com gravação para YouTube. As ideias dos caras, acho que vale a pena vocês estudarem esse modelo de negócios, tá? Olha o nosso empresário aí. Olha o business. Para investir nisso, que seria bacana e interessante. Mas gratidão aí pelo convite, foi show de bola participar. Prazerzaço conhecer Vitor, Bruno, show de bola conversar com vocês. Acho que teremos outras oportunidades, espero. E é isso, espero ter contribuído. Bom, fazer meu jabá aqui, eu tenho 2 canais no YouTube, o Joga Direito e o Advogado William Carvalho, um para falar de direito e outro para falar de direito no futebol. Um engraçado e o outro um pouco mais sério. Acho que vale a pena depois dar uma conferida lá, eu falo de muita coisa. A ideia é descomplicar o juridiquês mesmo, traduzir e fazer com que o direito seja algo realmente acessível para as pessoas. Não na pegada Celso Russomana, mas uma pegada muito mais humana, e muito mais equilibrado das coisas, né? Tá bom? E vale a pena conhecer. Legal, defensor do consumidor, é isso aí. Celso Russominion, o menino maluquinho. Russominion, é isso aí. E, para indicar para ficar como indicação de livro, eu tenho que mencionar o que eu falei, que é do professor Adilson José Moreira, tá aqui, se consegue mostrar, tá? Chama Hermenêutica Jurídica. Pensando como um negro, ensaio de hermenêutica jurídica. A proposta do professor Adilson é fazer com que os tribunais e que o povo do direito não faz, que é legislar, ou melhor, julgar a partir do ponto de vista do negro, né? Inclusive em questões criminais e penais, né? Então, a proposta dele é redesenhar a hermenêutica, sair desse ambiente, dessa visão branca das coisas e colocar o pé na periferia. E a partir dali fazer a leitura e julgar casos, das sentenças, etc. Vale a pena.
Show. E o outro, não pode faltar, professor Silva Almeida, que é Racismo Estrutural, que esse livro é demais, é demais. E eu descobri nesse livro... tem outro também que eu poderia indicar aqui, que é do Frantz Fanon, que é o Peles Negras e Máscaras Brancas, que é revolucionário na minha vida, porque como que nós negros fomos acostumados a ignorar o fato de ser negro. E isso está em tudo, em tudo, em tudo. E o Fanon faz esses recortes direitinho. E esse livro do professor Silva Almeida é uma chamada de atenção para perceber que o racismo não é só um preconceito que a gente comete como homofobia, como gordofobia, como qualquer outro preconceito. O racismo é uma doença que está na estrutura da formação brasileira, né? Então, é uma denúncia assim profunda. O livro é pequeno, saiu nessa edição aqui de bolso, praticamente, né, que é de uma coleção chamada Feminismos Plurais, que é coordenado pela Djamila Ribeiro, mas vale muito a pena lê-lo, porque é um material assim repleto de informação e que vai mudar a sua concepção sobre o racismo. Louco, muito legal, animal. Manos, é isso aí, Will, obrigado, espero que você tenha sentido super à vontade, você fez piada, brincou, Valeu. Então voltará outras vezes certamente. E pessoal, ouça lá, Spotify ou Deezer, vai sair no YouTube na segunda-feira, e obrigado, um beijo, valeu, sobe a vinheta, porque agora a gente tem vinheta, moleque, o caos, e vai Miami Heat, meu Deus, e chupa Corinthians, tô nem aí, eu quero pessoal. Agora é o óculos, né, moleque, terminar que nem os irmãos cara de pau aqui, ó. Valeu, manos, boa semana!